Boa noite a todos, os amigos aqui presentes, os amigos de casa, aos nossos eternos e presentes amigos do plano espiritual. Agradecemos mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntos nesta noite de segunda-feira, antecipadamente agradecendo pelos trabalhos que aqui aconteceram no Evangelho do sábado, no Bazar Beneficente do sábado, por todas as pessoas que direta e indiretamente nos auxiliam com a parte das cestas básicas, com a parte da manutenção dos utensílios e roupas do bazar, que esta corrente solidária de amigos do ISPI se faça presente todas as vezes, em todas as épocas, e mais do que tudo, em todos os nossos momentos de confraternização e de fé. Mentalizemos hoje e agradeçamos pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso teto, pelas crianças que nos rodeiam, pelos animais que se fazem presentes nas nossas famílias. E peçamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem exaustivamente num planeta em guerra, num planeta onde existe a desumanidade, onde a ganância e a sede do poder têm mais força do que aquela sede de justiça, de amor e de caridade. Seria o berço acolhedor de todos os necessitados. Muito difícil poder ajudar a todos, mas que nós possamos emanar vibrações de luz para todos aqueles que suplicam por auxílio. Auxílio material, que nem sempre chega, mas que a nossa prece possa adentrar por todos os caminhos daqueles espíritos necessitados de calmaria, espíritos necessitados de esperança, espíritos necessitados de aconchego. Para tanto, Senhor, vibremos luz a todos aqueles que necessitam, através da prece que vós mesmos nos deixou como herança neste planeta Terra, tão maravilhoso, mas tão sofrido nas últimas décadas. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Nosso amigo Glauco vai ter que levantar um pouquinho o microfone. Boa noite a todos. Vou ajustar aqui. Boa noite. Deus nos abençoe a todos. Possamos hoje aqui passar alguns momentos de estudos, trocas de ideias. Eu não tenho
a pretensão de esgotar esse assunto, nem de trazer a- toda a verdade, mas espero poder contribuir com algumas ideias, né, que esse tema trouxe. Quando esse daí também é um daqueles temas que foram colhidos, né, com os papeizinhos, que é tecnologia e espiritismo, inteligência artificial, física tradicional e física quântica. E aí, quando eu vi esse título, eu falei, meu Deus, isso daí é um negócio bem louco, né? Então, eu gosto de coisas assim, então eu escolhi esse título, né? Quando eu tinha uns, talvez, 6 anos, nem 10 anos, mas por aí, falando de uma coisa de mais de 40 e poucos anos atrás, eu... Às vezes meu pai ia trabalhar de final de semana, ele trabalhava num banco, né? Conhecido, né? O Bradesco. Trabalhou muitos anos lá. E ele trabalhava numa área que tinha uma relação com a parte de computação. E ele gostava, assim, né? Eu percebia isso. E aí ele me levou uma vez, um final de semana, lá no Bradesco, lá na Cidade de Deus, talvez vocês conheçam. E ele mostrou para mim, né, que ele apertava numa máquina, né, um negócio assim, aí saía do outro lado, escrito alguma coisa, né. Estou falando de uma coisa de mais de 40 anos atrás. Então aquilo para mim foi fantástico, aquilo foi uma mágica. E isso acabou me impulsionando, né. Então, da mesma forma que eu escolhi esse título, me impulsionou também a gostar desse assunto. E fui trabalhar com isso, estudar um pouquinho, né. Então é um assunto que eu gosto. E mas o que que isso tem a ver com o espiritismo, né? Tecnologia, física quântica, física. E me preparando, né, para fazer essa palestra, a gente encontra isso, né? É muito bonito, né? Quando a gente, às vezes a gente na soberba, assim, né? Imagina, né? Esse mundo tão moderno que a gente está, tanta coisa avançada. Você acha que esses livros feitos aí no século XIX vão... E aí você se depara com o livro dos Espíritos, né, no livro 3, ele fala da lei do progresso. Então, tem algumas perguntas, ele justamente aborda isso. E ele traz uma discussão, não é um assunto que ele esgota, mas ele traz essa relação do progresso, né, e uma reflexão entre o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual, eles não caminham na mesma proporção. O desenvolvimento intelectual, ele avança muito mais rápido, mas ele puxa o desenvolvimento moral. E o progresso, né, a evolução, pode-se dizer assim, ela é, ela é uma constante. Não existe a regressão. Ela pode ficar reprimida em algum momento, mas ela é uma constante. Ele cita, né, nessas perguntas, eu não me lembro, 700 alguma coisa, e ele tem um comentário do Kardec que ele fala, né, se a gente comparar, né, a sociedade no século XIX com a do século XXIV, você vai ver um progresso, da mesma forma que você vê um progresso do século XIV para o século XIX. Mas é evidente, né, que a gente faz um recorte do tempo que a gente está aqui, né? A gente tem a vivência desses tempos agora. E quando a gente olha assim, né, se a gente pensar nesses últimos 1000 anos, 500 anos, na questão da tecnologia, né, do progresso, a gente tem hoje uma situação que é extremamente revolucionária, né? A gente vai falar um pouquinho mais do que acontece, e que eu já vi falar que ela se compara, né, na história,
com o movimento que teve das grandes navegações. Então, que foram momentos que a sociedade ela se transformou, né? Ela saiu daquele mundo centrado na Europa, ela dominou o planeta, né? E muito das coisas. Então, hoje a gente vive numa situação muito parecida. Temos as descobertas que estão acontecendo do avanço da tecnologia. Essa é a tecnologia atual. Naquela época, a tecnologia era o astrolábio, né, que eles usavam as estrelas e tudo, e fizeram essas grandes navegações e por aí foram. Quando a gente fala da física tradicional, então essa física tradicional, ela é a física que ela vem desde a época dos filósofos, dos gregos, depois com os romanos, e ela foi buscando o quê, né? Eu achei interessante uma coisa que eu vi que ela buscava trazer as respostas com a precisão para tentar explicar aquilo que Deus tinha criado. Então, aquela visão de Deus, né, como criador de tudo, e a física para responder isso. Então, ela buscava a precisão, os cálculos do mundo que essas pessoas estavam ali. Então, isso foi na nossa história foi sendo utilizado, foi se desenvolvendo. Muito conhecido, né, quando a gente fala de Newton, né, da, da física newtoniana. Só que chegou num ponto, isso no final do século XIX, começo do século XX, esses cientistas, esses pesquisadores, eles já não conseguiam encontrar as respostas, ainda pensando, né, como explicar essas criações de Deus. Eles não conseguiam encontrar a resposta utilizando esse conhecimento, né, essas ferramentas que haviam. Eles chegavam até o nível ali do átomo, daquela partícula, já invisível a olho nu, mas eles percebiam que tinham coisas que aconteciam que não eram explicadas. E aí começam, né, os primeiros passos para se desenvolver, para se pesquisar e entrar num mundo de miniaturiza, miniaturiza, enfim, miniaturização, enfim, assim, partículas, né, ou pensar em lidar com elementos ou conceitos que são frações menores, muito menores do que um fio de cabelo, muito menores, muito menores. São 10 a menos vários zeros. E aí, nesse conceito, eles começam a identificar comportamentos que são totalmente diferentes da física tradicional. Eles se deparam com isso. E isso vai evoluindo. E aí um marco muito importante, né, que se diz que a física quântica, ou até a mecânica quântica, ela inicia na década de 20. E aí tem várias pessoas, né, vários físicos, químicos que participaram, né, nomes assim, mas um nome muito famoso é o Einstein, né? E o Einstein, ele recebeu o prêmio Nobel, não pela lei da relatividade, mas pelas contribuições que ele fez nesse conjunto de pesquisas relativos à física quântica. E então ali foram os dados passos importantíssimos para essa sociedade nossa atual. Algo começou mais até de 100 anos, mas ela começa na década de 20. E essa efervescência, né, essas descobertas, elas vão abrindo caminho, vão abrindo espaço para muita coisa que a gente hoje utiliza no nosso dia a dia. Não precisa nem falar, né? A gente fala dos celulares e tudo isso, né? Mas, assim, coisas do tipo a questão do raio laser, a questão dessas máquinas, assim, que a gente vai nos hospitais, né? Ressonância magnética. Isso tudo começou com essa contribuição. Então, isso daí é um exemplo da física quântica.
no nosso dia a dia, né? E muito mais coisas. E impulsionaram também, não só essa relação direta, né, da questão da ótica, né, dos lasers, né? Quando eu falo lasers, é até do laser que faz aquela questão lá do tirar os pelos, né? Que você vai na esquina ali, tem um negocinho lá que ele aplica um laser. Dentista. Isso era coisa de ficção científica. Está aí disponível, né? Até as contribuições também que foram para a química e outras ciências, né? E aí é onde entra também uma parte que alavancou uma transformação gigantesca na nossa sociedade, né? Porque a gente teve esses avanços da tecnologia, né? As grandes navegações e depois outros avanços, mas assim, eram centenas de anos às vezes para ter algum avanço. Mas quando a gente olha, se a gente for falar de 100 anos para cá, o ritmo de invenções que a gente tá vivendo nos últimos 40 anos é uma coisa comparável com esse que uso até o termo, né, de crescimento exponencial. Todo mundo aqui com certeza entende o que é o crescimento exponencial agora, que a gente viu isso na pandemia. A gente conhece, quando a gente fala de crescimento e avanço, a gente entende aquela curva, né, vai aumentando de uma forma mais compreensível, né? Cresce um pouquinho e vai aquela curva mais retinha, assim, né? Que não... Quando a gente fala de exponencial, ele chega num ponto que ele explode. Então, é muito interessante que a gente hoje está vivendo, né? Não só no avanço tudo, mas é num ritmo exponencial. Por quê? Porque vem desse avanço dessa tecnologia. E a física quântica, né, que esses preceitos, eles permitiram. E o que alavancou muito, né? Aí é minha visão, assim, eu vejo que é a questão da computação. Quando a gente fala computação, vamos deixar a coisa mais simples possível. A computação nada mais é do que a operação de zeros e um. E zeros e um pode ser um sinal elétrico, ter o sinal elétrico, não ter o sinal elétrico. Uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada. Esse conceito, essa lógica, já existia séculos anteriores através de máquinas mecânicas, né? Quando a gente vê a história da computação, existiam máquinas, né, que você rodava uma manivela, ele operava e fazia cálculos, né? Até essas máquinas calculadoras de a manivela, ela tem esse conceito. Mas através da da física quântica, né, o que ela trouxe de benefício, principalmente para a parte da química, foi possível começar esse processo de novo, aquela palavra difícil, miniaturização. Permitiu isso. Fora assim também que as guerras, né, tudo isso, né, maravilha do homem, né, na sua busca, né, tudo isso provoca grandes tensões, pressões e tem, lógico, né, muita tragédia, mas tem benefícios, né, de aceleração, né, da ciência, da tecnologia em prol da humanidade. Um exemplo é a questão da computação, né? Muita coisa foi desenvolvida, muita coisa, né, na época da Segunda Guerra, mas o avanço, né, desses conceitos, eles foram permitindo, por exemplo, o homem chegar na Lua no final dos anos 60, porque ele conseguiu viabilizar, né, uma tecnologia para aquilo. E, como eu estava falando, né, dos zeros e uns, foi essa questão da computação, porque o homem, ele não tem, né, ele chega a um ponto que ele precisa ter recursos auxiliares, sempre, né? Então, lá atrás, o homem, ele sempre tira o benefício disso, do auxílio, né? Essa tecnologia, esses recursos, eles estão aqui
para nos servir, para ajudar o progresso da humanidade. Então, esse avanço, essa questão do processamento dos zeros e uns, né, um elemento que era um componente que chama até um nome mais técnico, o transistor, né, que é um componente eletrônico. Eu cheguei a trabalhar como técnico em eletrônica e a gente consertava, né, ele queimava lá, se trocava, né, em equipamentos mais antigos, né, porque quando eu comecei ainda tinha isso, né. Mas hoje não existe mais, porque o que aconteceu nesse processo? Isso tudo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. O que antes, né, tem até uns videozinhos, né, e era uma máquina, um ambiente de computadores, eram salas e salas, aquilo tudo cabe numa partezinha de um celular, né. Então esse processo todo, né, acelerado da tecnologia, né, então ela vai puxando, ela vai puxando. Então, com o aumento da capacidade de computação, a gente teve aí a descoberta, né, o desenvolvimento da internet. Então esses computadores começam a se falar. Eles começam a se falar. A tecnologia vai avançando. Esses computadores unidos, eles começam a ter mais potencial. Mais pessoas tendo acesso, mais demandas, mais necessidades. E você começa a ter um processo de que combinações passam a ser feitas, né? Você, hoje, por exemplo, você tem o que eles chamam de internet das coisas, né? Graças também à tecnologia dos telefones celulares. Então, a gente caminha para coisas, né, que antes pareciam ficção científica, mas é uma realidade. Por exemplo, carros autônomos, né? O homem de novo indo para o espaço. Mas tudo isso é um avanço que permitiu o quê? Por exemplo, a questão da inteligência artificial. Que hoje se fala muito, mas também não é um assunto novo. Inteligência artificial, ela já tem há 50 anos. O que não tinha era uma infraestrutura, né, recursos capazes de dar vazão para isso. Então, hoje, a capacidade que existe dos computadores, né, ligados em rede, praticamente é infinita. Hoje, com esses serviços, né, talvez vocês não ouviram, mas pode ver, se fala de redes de computadores nas nuvens. Isso permite que você tenha uma capacidade de processamento, sim, num piscar de olhos. É como a energia elétrica, você vai na tomada, tem energia. Se você quiser grandes capacidades de processamento, é um serviço que você contrata, mais ou menos dessa forma, de uma forma muito simples. Então, a inteligência artificial não é novidade, ela já tem mais de 50 anos, e a gente já convive com a inteligência artificial, talvez aí, seguramente, de 10 anos para cá, né? Nas redes sociais, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa, ela já vai e apresenta para nós, olha, veja esse filme, compre isso daqui, né? Há uns tempos atrás, quando eu tenho um problema num produto, aí você entrava lá no site e você falava com um robozinho, né? Isso já era inteligência artificial. Mas ela ficou muito famosa agora, no final do ano passado, com o tal do ChatGPT. O que é o tal do ChatGPT? Eles fizeram um grande compilado de informações, e aliás, são informações até o ano de 2021, capacidade muito grande, e você, através de uma linguagem humana, né, você faz perguntas. Então você faz uma pergunta e ele vai te respondendo. É como se você estivesse conversando com um guru, né, alguém que... Mas não é isso, né? É porque como ele tem tanta base de informações, e ele, pela pergunta que você faz, ele já consegue interpretar o que ele precisa te responder, de uma forma bem simples. Tanto é que agora,
que é muito importante nesse contexto dessa inteligência artificial, do chat GPT, né, é fazer as perguntas, saber fazer perguntas certas. Mais do que as respostas, é saber fazer perguntas. Tanto é que agora já tem até uma profissão, né, que chama-se engenheiro de prompt, que é a pessoa que sabe formular as perguntas. Então isso é uma coisa que começou fim do ano passado, vai fazer um ano, né? E por que que isso ficou tão famoso? Porque demorou praticamente 2 meses para atingir a quantidade de 100 milhões de usuários desse serviço. Então lembra que eu falei da questão do exponencial? As coisas assim, em pouquíssimo tempo, elas atingem uma quantidade de usuários e ao mesmo tempo que tem os usuários, ela está aprendendo mais, ela está trocando informações, então isso não tem fim. E uma série de coisas que estão acontecendo, né? Quando a gente fala de coisas famosas, né? Tipo Airbnb, né? Que modificou como era o sistema dos hotéis, o Waze, né? Que a gente consegue andar por aí e ser notificado. O Uber, né? Que modificou no mundo inteiro o sistema de locomoção, né? Aqui no Brasil é difícil, a gente não tem muito, mas se você vai nos Estados Unidos, você tem realmente os carros da Tesla, que são carros elétricos, que são autônomos. Isso já é uma realidade. A gente daqui a pouco vai ver também carros que já voam, né? Como drones. Então, isso tudo tá disponível. E tem um avanço que também vai chegar num ponto, né? Que aí tem até uma coisa que já está sendo estudado, ainda não é em escala comercial, que é a própria computação quântica. E como eu falei dos zeros e uns, na computação quântica, você tem, entre o 0 e o 1, você tem uma infinidade de estados, de situações. Então, esse é um tema gigantesco, né, dessa física. Então, conectando nessa questão da tecnologia com o tema do espiritismo, esse recorte que a gente está aqui. Então, essa é a realidade que a gente está. E fazendo essa pesquisa, nesse ano, julho, tem um lago no Canadá, chama Lago Crawford, perto de Ontário. Os pesquisadores identificaram ali como o ponto de ouro. Ponto de ouro de um processo que eles estão discutindo desde do início dos anos 2000. O planeta, ele está numa transição de fase. Nós vivíamos, né, há 10 mil, 12 mil anos atrás, depois que terminou a era glacial, né, com a existência do homem, é o chamado antropoceno. Os geólogos têm essa discussão. E aí, esses cientistas começaram a identificar que com a industrialização, aí tem umas divergências, se fala foi quando houve a Revolução Industrial, quando começou a ter o homem interagir, né, começar a poluir, produzir, né, na sociedade, ele começou a alterar o planeta. Então, cientistas, né, eles defendem que o homem, ele alterou, ele criou uma nova fase do planeta. Nosso planeta tem 4 bilhões e 600 mil anos, absurdamente, né? A gente não consegue ter ideia do que é isso. A gente está falando aqui de questões de 1000 anos, né? Então, esses últimos 10 mil anos terminam uma fase que começa, segundo os pesquisadores, nos anos 50, 1950. O homem, e aí tem a ver com a questão da física quântica, né? O que ele faz? Ele, nesse processo, ele criou um novo elemento que está presente na Terra, que é o plutônio. Então, esse avanço, né, das experiências nucleares, arma nuclear, que também é um derivado, né, da física quântica. Então, e há evidências que é um marco de transição. E quando a gente olha isso, né, a gente que estuda, né, transição do planeta, tem alguma coisa a ver, né?
Não dá para falar nisso e não pensar em transição. É que eu falei desse lago, porque esse lago é um lago que ele não é tão grande, mas ele é muito profundo. Então, os sedimentos, eles são muito estáveis no seu fundo. Então, eles fazem amostras, né, e estudam desde a época dos indígenas que moravam, e eles identificaram, né, nos anos 50, a presença do plutônio de lá para cá. Então, aí abre também um tema para outra discussão, que é assim, quando a gente olha isso, né, nosso planeta tá sendo alterado, também é parte desse processo do progresso, é um fruto desse progresso, e também conecta, né, quando a gente olha no Evangelho, né, que é o capítulo 3, que é muitas casas, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, que ele explica, né, até no final desse capítulo, ele fala, né, que o nosso planeta está em transição. Então, isso mostra, né, preocupação. Me lembrou também, né, a gente conversando com a Adriana, 2019 teve aquela repercussão grande, né, da data limite, tudo, né, e a gente viu o que o Chico Xavier falou no Pinga Fogo, né, que lá em 69, né, quando o homem pisou na Lua, Cristo com outros dirigentes, né, se reuniram e disseram, né, que se o homem não tomasse o seu jeito, né, porque havia uma iminência, uma preocupação muito grande de ter uma terceira guerra mundial, porque de fato, né, com esse domínio das armas nucleares, a gente tem a presença, né, a gente viu aí através dessa pesquisa a presença desses componentes, resultado, né, que é o tal do plutônio, mas havia a possibilidade de ter uma terceira guerra e destruir tudo. Só que não ia destruir só esse planetinha aqui que não é nada, né? Mas ele impacta em todo um sistema, a todo um desequilíbrio. Então foi dado, né, segundo essas informações, que foi dado para o nosso planeta um período, para aquele 50 anos, para que né, os países, as nações, as pessoas tomassem seu rumo. E é interessante, né, que passou esse tempo e a gente olha, né, que muita coisa evoluiu. Isso que eu tinha falado antes, né, esses avanços da tecnologia, né, inteligência artificial, hoje, e aí, assim, não se esgota as possibilidades que a gente tem pela frente. Por exemplo, o assunto veganismo, né, tô vendo o Ricardo, eu lembrei, tem pesquisas, muita coisa, né, da produção de proteína com plantas, em escala industrial. Em impressoras de terceira dimensão, você faz ali um seu filé de salmão. São coisas que ainda estão em fases de laboratório, de pesquisas, mas como era, quem imaginaria um celular há 20 anos atrás, né, ou antes da gente ter isso? Quem imaginaria isso? Quem falasse isso é maluco, né? Então, a gente vai ver muita coisa nesses próximos anos, né? E conectando isso com essa questão desse tempo, né, da data limite, né? Lendo também o que eles falaram, realmente eu acho que a gente não chegou naquele ponto assim, ó, as pessoas todas atingiram outro nível. Assim, uma parte sim, a gente está tendo, né, esses recursos, esses avanços, e eles são para o benefício da humanidade, né? Para quê? Para tirar aquele trabalho pesado, aquele trabalho braçal, aquele trabalho perigoso das pessoas, né? E passar isso para uma máquina. Por exemplo, quando você tem um drone, ele vai numa planta, numa obra, numa fazenda, e ele faz o monitoramento. Você não precisa ter mais um aviãozinho, você não precisa ter mais alguém subindo num poste. Isso é um exemplo. Então, tudo isso é para nos servir. Só que também tem uma parcela que não está, né? Assim, a gente falou no começo também, né? O desenvolvimento intelectual e o moral. Então, a gente ainda tem muitos desequilíbrios nisso. Mas que esse progresso, ele não para. Então, apertem os cintos e se preparem, que a gente vai ver muita coisa, né? E uma certeza, como até a casa, né?
o estudo, ele é, assim, a gente sempre vai estar estudando, sempre vai estar aprendendo, porque senão a gente não vai nem conseguir mais se comunicar, talvez. A gente vai chegar num tempo que os dispositivos eles vão ficar cada vez tão menores e tão discretos que vão estar ou debaixo da pele, conectado no olho, na cabeça, enfim. Então, eu queria passar é isso, né? Estamos todos nesse planetinha em transição, então fazendo a sua parte aqui, estudando e aprendendo, né, para ir fazendo o melhor uso do nosso livre-arbítrio, né? Temos tudo isso à nossa disposição e fica aí, né, o convite para tentar fazer o melhor, para aproveitar ao máximo essa nossa breve passagem por aqui. É isso. Só agradeço aí vocês. E agora, passando para o Adriano.